Contexto Geral entrevista o arquiteto e urbanista Igor Ribeiro. Olá, sou o Igor Ribeiro, arquiteto e um dos organizadores do Fórum Jovens Arquitetos Latino-Americanos, que acontece a cada 2 anos aqui na cidade de Fortaleza. A escolha da profissão, no meu caso, foi totalmente casual, assim, eu nunca imaginei na minha vida que fosse fazer isso e na época de vestibular acabei que parei num curso um pouco às cegas, mas apesar disso me identifiquei muito assim que começou o curso, é uma área que me fascina cada dia mais e exatamente pela possibilidade, pela abrangência que a formação nos dá, né? Assim, essa possibilidade de você tratar com objetos de escala minimamente reduzida, do móvel, fazer um design de um produto, até tratar de cidades, de planejamento territorial e saber também como a nossa profissão pode ser importante na vida de outras pessoas. Eu acho que isso foi o que foi fazendo me identificar cada vez mais com isso, né? E também foi um dos fatores que motivou a gente a organizar o evento que a gente organiza. Essas questões urbanas, essas questões ligadas à cidade estão cada vez mais em pauta, não só dentro do meio dos arquitetos, né? Essas questões, cada vez mais pessoas de diferentes áreas têm aprendido a brigar e a entender um pouco mais. E é isso também um pouco do que a gente luta. A gente tenta, tanto com o escritório como com esse evento, desmistificar um pouco essa figura do arquiteto como aquele ser iluminado, aquela figura de um gênio criativo, mas na verdade a gente quer ir para o outro extremo da profissão, que é exatamente uma profissão que tem uma importância social muito grande, como diversas outras, mas é uma profissão muito necessitada, nessas diversas escalas que eu já falei antes. Eu acho que isso é um somatório de vários fatores, na verdade, mas alguns deles são mais destacados. Essa questão da figura do arquiteto estar presente nos diversos órgãos de planejamento, para mim, é uma questão essencial. Assim. A nossa formação, como eu disse, ela nos prepara para tratar com diversos atores e de certa forma, tentar ordenar minimamente o crescimento desses espaços e tentar dar algum direcionamento eficaz para o crescimento dessas cidades, né? Que o crescimento desordenado, acredito que seja o maior problema, o crescimento sem planejamento. As coisas vão sendo feitas às medidas que as necessidades vão aparecendo e é preciso que seja compreendido que a cidade é um somatório de diversos interesses, diversas questões que são muito mutáveis. Então, não adianta você querer resolver problema pontual, problema tal, mas sim é muito necessária a visão global de tudo. E para isso a sociedade civil tem que participar, e eu acho que está cada vez mais se mobilizando, mas também as prefeituras, os órgãos governamentais têm que estar munidos de um corpo técnico preparado para isso. A gente vê que em muitas situações, como o caso da Colômbia, tanto Medellín como Bogotá vem desenvolvendo um trabalho incrível, que a arquitetura é um dos atores principais, mas não é o único. Então, é uma série de convergência política também, mas que a arquitetura é um dos meios que se usa para conseguir melhor mobilidade, uma ascensão social, uma igualdade espacial, que é muito importante na cidade, espaços públicos de qualidade. Então, essa é mais ou menos a nossa luta e a nossa ideia de que o arquiteto seja cada vez mais reconhecido como um ator social importante. A cidade ela continua crescendo a todo momento, né? E esse diálogo com a natureza ele tem que acontecer também de uma forma harmônica. Eu acho que mais do que entender essas duas entidades, essa coisa mais natural e esse ambiente mais urbano como antagônicas, eu acho que é muito mais fazer com que elas convivam de uma maneira melhor. Então, esse crescimento entra de novo na questão que eu falei antes do planejamento, isso tem que ser feito de uma maneira coordenada, isso entra também na questão da mobilidade. Muito se discutiu e se debateu, e isso é interessante que aconteça agora com a criação das ciclovias e algumas mudanças que têm sido feitas
tanto de linhas de ônibus como até das faixas de bicicleta. E nessas discussões dizia-se que Fortaleza não tem condições por ser uma cidade muito quente e tal, mas tem totalmente. O pessoal que vem de fora aqui se espanta, como é realmente uma cidade quente, mas se você tem uma área sombreada, a gente tem vento, a gente tem uma qualidade de térmica muito boa, né? Então, é totalmente possível e de interesse da cidade que isso seja feito. Ou seja, isso acaba entrando na questão ecológica, na questão da natureza, mas integrada com a cidade. A questão do espaço público em Fortaleza é uma questão complicada ainda, porque é uma cidade que ainda é feita praticamente para o carro. Então, a gente tem muita dificuldade para andar a pé, que é uma cidade que tem inúmeras potencialidades, qualidades, mas que também poderia ser muito mais generosa com quem quer usá-la, né? Então, entra nessa questão do espaço público e até da mobilidade. Na época também a gente estava discutindo muito isso, que é confundido às vezes com a facilidade de você ir do ponto A ao ponto B, mas eu acho que muito além disso, a questão da mobilidade está relacionada a como é o seu trajeto do ponto A ao ponto B. Quais são as condições que você tem de fazer esse trajeto? São com passeios de qualidade, passeios que você não tem que estar desviando ou de um buraco ou de carros estacionados em cima da calçada, que as pessoas consideram quase como uma coisa natural e é longe disso, não é. E eu acho que aí também a questão do transporte público interfere nessa questão. Eu acho que a prioridade, sim, tem que ser dada para os transportes coletivos e para os transportes não motorizados, né, como a bicicleta, o pedestre principalmente. E isso são várias lutas que podem e devem ser travadas aí por vários agentes, não só arquitetos, né. Eu acho que o pensamento é um pouco de uma herança que nunca se foi discutido nada diferente. Eu acho que para muita gente que nasceu vendo a coisa do jeito que é, pode até parecer natural, mas não é. Como eu disse antes, essa preferência, assim, eu acho que ainda existe sim essa herança cultural, por exemplo, do próprio comerciante, tem muita resistência, às vezes quando se fala em reduzir vaga de carro, aumentar a calçada, ou até mesmo tirar a vaga para passar uma faixa de bicicleta na frente, ainda existe muito medo disso. Eu acho que isso tanto é uma coisa dos gestores, que isso tem mudado, como é uma coisa da sociedade, que também tem mudado, mas a gente deseja que isso mude a passos ainda mais rápidos, né? Então, é muito importante conscientizar os dois atores de que isso é uma coisa que só vem para o bem, assim. A cidade ganha em espaços, os espaços são muito melhores, a cidade ganha em segurança, que é um item que se fala muito, se tem muito medo. A gente cansa de ouvir e ver diversos exemplos positivos de que segurança não se faz com carro blindado, nem com só policial na rua. Segurança se faz com gente caminhando, com pessoas na rua, com os olhos, com galerias, com área sombreada. Então, você tem que ser estimulado a usar a rua e não a fugir dela. E aí entra a questão, desde planejamento, como a gente está conversando agora, há outras questões de as próprias construções novas, tanto condomínios de verticais de residência. É comum o pessoal construir essas torres e isolar totalmente da rua, isso é muito prejudicial. E por aí vai, assim, são muitas questões mesmo, mas eu acho que tem se conscientizado disso e que a briga é para que isso, não só o tema, fique na boca do povo, assim, mas que saiba como tratar esse tema, né? E exemplos bons disso não faltam. Eu acho que existem algumas soluções que são mais imediatas, assim, até existe um plano, acho que pega exatamente aquela região, pega toda essa rota turística daqui da Orla, que é exatamente melhoramento das vias, melhor adequação para o pedestre, com passagens de nível, como eles fizeram agora na Monsenhor Tabosa, que já deu uma melhorada muito boa para quem caminha por lá e é muita gente, né? Eu acho até que a própria Monsenhor Tabosa é um exemplo bom disso, assim, é uma via que tem uma função praticamente comercial, que fervilha de gente o dia inteiro, nesse clima que todo mundo tem medo de andar, mas lá tem gente andando o dia inteiro, e que isso também passa por uma questão que é o uso do solo, né? Assim, São Paulo agora
passou por uma mudança do plano diretor e se bateu muito na questão do uso misto do solo, da fachada ativa, ou seja, de prédios que podem ser residenciais ou comerciais, mas que têm uma fachada que tem uso para a rua, que geram um fluxo. Então, isso passa a ser um somatório dessas diversas questões que, no final, vão trazer um resultado muito positivo para a cidade, que é o que eu acho que todo mundo deseja no final, né? Acho que a questão da especulação imobiliária em si não é uma exclusividade nossa, assim. Eu acho que qualquer cidade do mundo passa guardando suas devidas proporções por problemas com isso. O que precisa ser entendido é que eu acho que a especulação imobiliária ela não deve se comportar como inimiga. Ela pode continuar com os interesses dela, que no final é o lucro, esse resultado direto, mas ela não precisa fazer isso piorando a cidade. Assim, a gente tem exemplos, agora também no debate foi muito rico em relação a isso, arquitetos que atuam desde exemplos do Minha Casa Minha Vida ao mercado imobiliário mais tradicional, né, de edifícios de alto padrão. O resultado para a cidade pode ser muito positivo. Você cria galerias, como eu falei agora, você tem possibilidade de fazer uso misto. E para isso é preciso fugir de alguns mitos que se cria de que o mercado não aceita. O mercado acho que aceita sim, e isso tem que ser incorporado, isso tem que ser tentado. E todas essas questões que podem ser feitas pelo mercado também, claro, os órgãos públicos têm que entrar nessa batalha até para forçar um pouco. Eu acho que é natural que isso aconteça e faz parte também do que eu tinha dito antes, que a cidade é feita desse conflito de interesses e para isso é sempre inevitável que aconteçam diálogos e os diversos lados têm que ceder alguma hora. Eu acho que esse bem maior tem que andar sempre um pouco na frente desses dois lados que estão sempre em conflito, digamos assim, né, na cidade. Mas que o resultado disso pode ser positivo e não necessariamente ele vai anular algum dos interesses. Não necessariamente a verticalização traz o isolamento. Eu acho que muito mais está na questão do uso do solo, como eu falei. Eu acho que com os devidos preocupações legais e tal, questão de densidade, a densidade pode ser sim muito positiva, mas não é só a densidade que vai trazer uma melhoria. Eu acho que isso está ligado com o uso do solo, está ligado com a oferta de transporte público. Então, a verticalidade ela pode ser positiva, a verticalização da cidade, e o aumento da densidade em algumas áreas de interesse também. Mas isso tem que estar ligado ao uso do solo, isso tem que estar ligado à oferta de transporte público, isso tem que estar ligado à oferta de serviços. É importante que não se pense mais nessa cidade como uma expansão em planta baixa, uma expansão totalmente horizontal, como se tem feito em algumas áreas. Tem sim que ser adensado, mas que principalmente essa densidade tem que estar com diversidade de serviços, né? Você tem que ter moradia, você tem que ter comércio, você tem que ter opção para sair à noite, restaurante, enfim. É isso que traz a qualidade maior dos espaços e da cidade, né? Não adianta você pensar uma área só residencial, que você é obrigado a pegar o carro para fazer qualquer coisa que você precisa. Uma farmácia, uma padaria, você precisa pegar o carro. Isso acaba com qualquer cidade, né? É cada vez mais tentar propiciar com que a cidade seja usada. Assim, aproveitar áreas existentes que já têm tanto infraestrutura como oferta desse serviço que eu falei, ou seja, linhas de transporte. Você pode incentivar o uso dessas linhas de transporte. As linhas de metrô estão sendo feitas agora, a gente tem esses corredores exclusivos de ônibus, tem a opção de bicicleta também. Então, isso aliado a uma área que tem muito serviço, isso já gera uma economia, né? Fora isso, a questão que eu tinha falado antes do uso misto é muito importante também. Se esses edifícios, eles são a cidade também.
não só os edifícios públicos, não só os edifícios comerciais, mas todos esses novos edifícios que são construídos, eles fazem parte da cidade, eles são responsáveis por ela. Eu acho que a questão do uso misto é primordial para isso. Assim, existia muito aqui, isso em Fortaleza, por algum motivo deixou de ser feito, mas que a cidade só tem a ganhar com isso. A sustentabilidade, ela permeia esses diversos aspectos que você falou, né? A gente pode falar de sustentabilidade tanto no aspecto mais tecnológico, que aí, sim, eu acho que cada vez mais essas tecnologias têm se desenvolvido, formas de minimizar os desperdícios da obra, né? Falava-se, não sei como é que está esse percentual hoje em dia, mas em 30%, ou seja, a cada 3 prédios construídos você desperdiça um de entulho e tal. Então isso tem diminuído e a tendência é que isso avance cada vez mais. Mas eu acho que a sustentabilidade não pode ser confundida só como um aspecto tecnológico. A sustentabilidade está, como você falou, desde a obra, às vezes é uma besteira, mas muita gente não se preocupa. Você pega qualquer obra dessas hoje em dia, a área no entorno dela é um caos. É um caos de sujeira, é um caos de caminhão parado, de desrespeito às leis, onde é proibido ou não estacionar, se para em cima de calçados, se quebra, às vezes, por causa do mau uso, calçados existentes, enfim. Eu acho que essas questões são totalmente ligadas à sustentabilidade e à sustentabilidade mais social, digamos assim, né? Não só climática ou ecológica, que faz parte do termo também. O centro é muito vivo, sim, mas o centro é monofuncional hoje em dia. Ele praticamente é um centro de comércio e serviços, né? Você tem muito pouca opção de moradia lá. Eu acho que isso é uma das soluções e isso não vai acontecer de uma maneira natural. Isso precisa ser incentivado pelo governo a se ocupar cada vez mais o centro. Aí a gente pode falar de questões de aumento de impostos de edifícios vazios e reaproveitamento de edifícios vazios para habitação, não só de interesse social, mas também de interesse social. É interessante que essa habitação não seja uma coisa de gueto, ou seja, você não fala em habitação de trazer apenas uma classe de luxo ou uma classe que tem menos condições financeiras, né? Então, aliado ao que o centro já tem de potencial comercial e de serviços, e histórico também, onde a cidade nasceu, tudo está lá. A gente sempre leva os visitantes que a gente tem lá, sempre que pode estar usando. O passeio público é um lugar que a gente faz questão de mostrar que está incrível lá. Agora o museu do lado que foi restaurado. Fora a Casa José Lourenço, o Teatro José de Alencar, para a gente da arquitetura, os inúmeros exemplos de edifícios de arquitetura moderna que tem lá. Então, assim, o centro, indiscutivelmente, ele tem que ser usado e não acho que seja revitalização. Eu acho que é uma melhoria e uma diversificação desses usos que ele já tem, né? Primeiro de tudo, não é uma solução, são várias. E essas soluções vão mudando a cada dia, como a gente tinha falado. A cidade é uma coisa mutante, eu acho que não existe uma fórmula pronta para a cidade, é por isso que os órgãos têm que ser de eterno planejamento, tem que estar sempre tentando pensar um pouco mais à frente. Mas eu acho que isso é um somatório, sim, do indivíduo, digamos assim, de tentar mudar, tentar fazer a sua parte, mas que o órgão público tem que fazer isso acontecer também, digamos assim. Ele tem que ajudar e tem que incentivar isso. O trânsito, muitas vezes, é realmente uma zona de guerra, como você fala, mas a gente tem exemplos até, por exemplo, a Colômbia, como eu falei antes, ela vem passando por uma modificação grande, né? Isso foi um processo que aliou a arquitetura, até coisas muito mais sociais, assim. Eu acho que desde 94, lá no caso de Bogotá, quando o Antanas Mocos assumiu, ele fez um trabalho lá que era um trabalho educativo no trânsito. É um exemplo meio caricato, mas que eu acho que funcionou bem. Ele tinha mímicos lá, ou seja, quando você tinha algumas infrações que são aquelas infrações que se comete todo dia, trancar alguém, furar sinal vermelho, parar na faixa de pedestre, então esses mímicos iam lá e meio que faziam um pouco a pessoa ficar envergonhada ali para uma maneira mais educativa de você ir acabando com isso, né?
E são lições mesmo de cidadania, que eu acho que é o que falta muito aqui. Eu ia dizer um pouco, mas eu acho que falta muito aqui. Desde parar em onde não pode, estacionar em cima da calçada, às vezes lojas que não têm vaga de estacionamento e usam a calçada como se fosse uma vaga. Isso tudo faz parte dessas ações, né? Aí isso tem que ser, da parte do órgão público, cada vez mais incentivado, as faixas de pedestre onde for possível, as ciclofaixas, as rampas para as calçadas serem mais acessíveis também. Desde essas políticas, são políticas menores e de curto prazo, né, até políticas maiores mesmo, como algumas intervenções e a mudança também gradual dessas faixas para ônibus. Eu acho que é natural e tem que acontecer sim. A maioria da população anda no transporte coletivo e não no transporte individual. É preciso que isso seja entendido cada vez mais. E acho que dessa maneira consegue minimamente se construir uma cidade um pouco melhor, né? Antes de discutir o projeto em si, que até acho que seria um pouco... A prefeitura agora está com um corpo técnico qualificado, muito qualificado para isso, né? Conheço pessoas que fazem parte do PAIT e sei que está sendo feito um trabalho sério lá. Mas eu acho que além disso, além do projeto em si, a Praça Portugal é um exemplo incrível que eu acho de como, independente do direcionamento que essas coisas têm, a população precisa e deve ter voz. Acho que no caso da Praça Portugal foi um exemplo muito feliz porque a população demonstrou um interesse, quer se discutir, tem conseguido vitórias a cada dia na luta que eles estão travando lá. Eu acho que tem uma série de fatores técnicos aí que podem justificar ou não a retirada da praça, a substituição pelo cruzamento e a praça nas outras extremidades, como é o projeto que eles propõem, né? Mas eu acho que além dessas questões, que são questões mais técnicas, existem uma série de outras questões que são as questões que estão sendo discutidas, né? Independente se quem vai ganhar essa luta final vai ser quem está defendendo a permanência da praça ou quem está defendendo o projeto novo, esse debate tem que ser entendido como uma coisa mais rica, né? Então, a cidade não é feita só de estudos técnicos, a cidade é feita também de memória, a cidade é feita da história que ela conta, da importância que tem. É um lugar que acontecem manifestações, acontecem... do mesmo jeito que a Praça José de Alencar, a Praça do Ferreira é importante, o passeio público, como eu tinha falado. Então, qualquer intervenção que impacte a cidade, essa intervenção não pode ser feita da noite para o dia sem consultar ninguém. Eu acho que essa é o maior legado que todo esse imbróglio que ainda está, ele vai deixar para a cidade, né? Que um grande potencializador dessa questão toda é a facilidade de comunicação que a gente tem hoje, né? Isso gera uma facilidade de articulação que eu acho que nunca antes se tinha, né? Então, isso gera também alguns grupos que lutam por pautas específicas. Eu acho que muito do que se tem feito nessa questão da bicicleta, por exemplo, é sim mérito de quem antes já fazia, já brigava por isso, já exigia, já fazia manifestação de qualquer natureza por isso. Então, eu acho que não se deve esperar que as coisas aconteçam naturalmente. Eu acho que todas essas demandas têm que ser levadas para o poder público, né? E exigidas de acordo com cada um desses grupos específicos. Lógico que de maneira coletiva, né? Não adianta também você querer que cada interesse particular, você acha que seu desejo é mais importante do que os outros. Como eu disse antes, essa cidade é uma construção coletiva. Enquanto construção coletiva e democrática, isso não é uma coisa fácil. As pessoas têm que entender que a democracia pode parecer simples, mas não é assim. Então, essa construção é uma construção difícil, mas que essas lutas são muito importantes. Eu acho que muito do poder que essas atitudes têm hoje em dia é também por causa disso, né? Dessa facilidade de articulação, de comunicação, dessa possibilidade hoje que tem de mídias alternativas, de se articular de maneira independente. Isso eu acho que
que vai trazer ganhos muito positivos assim, em todas essas questões. Estão se interessando mais, mas eu acho que também é uma linha muito tênue e tem que ter muito cuidado, porque pode ser uma faca de dois gumes. Do mesmo jeito que a gente tem acesso a muita coisa, eu acho que cada vez mais você tem acesso a muita coisa de maneira muito superficial. Então, é preciso que dentro desse mar gigantesco de ofertas aí que a gente tem de informação, o cuidado que você tem que ter em filtrar, acho que é muito maior, né? Exige um pouco também de responsabilidade. Acho que não é só um facilitador, exige também que quem consome, que quem produz, inclusive, essas informações tenham mais responsabilidade, né? Hoje com a internet, é comum a gente ver aí, às vezes, nessas discussões, seja qual for o tema do dia, a polêmica do dia, mas que muita coisa, quando você vai ver, não é exatamente a verdade, né? Então, se compartilha muita coisa sem saber realmente a fonte. Mas eu acho que o legado principal ainda é positivo, sim. Eu acho que a politização e esse engajamento, eu diria, maior, é sim por causa disso. Acho que a questão habitacional, ela não é só habitacional, né? Ela é uma questão social acima de tudo, mas que passa muito pelo uso do solo. E eu acho que muito tem a ver também com a maneira que é ofertado os espaços hoje em dia, né? A maneira como se lida com isso hoje em dia. A questão do centro, que a gente acabou de falar, é um exemplo disso. A gente tem inúmeros edifícios que podem até ter uso no térreo, mas que o resto do edifício está completamente sem uso. Em São Paulo aconteceram muitos casos semelhantes, de edifícios que estavam desocupados, que um grupo específico ocupou e tudo. Eu acho que isso reflete uma demanda real que tem por moradia, e não só por moradia, mas a moradia no centro é muito simbólica nesse sentido, porque o centro nada mais é do que um local onde se tem tudo muito perto. Você tem transporte no centro, você tem serviço no centro, como a gente já tinha falado, e também, como a gente tinha falado, a questão da moradia tem que estar ligada a isso. Então, às vezes a questão da moradia é vista de maneira isolada, mas eu acho que não deve ser assim. Não é questão de você pegar a quantidade X de moradias que falta e fazer moradias em qualquer canto, de qualquer maneira, que vai resolver, não. Eu acho que isso seria um tema que a gente poderia também passar a tarde inteira falando, mas isso gera uma série de outros problemas, né? Problemas de infraestrutura, de transporte, de trânsito, porque você tem que fazer deslocamentos muito grandes e por aí vai. Então a questão habitacional, ela perpassa todas essas outras questões. Eu acho que enquanto ela for vista de maneira isolada, é difícil se chegar a algum lugar. O cuidado principal seria reconhecer primeiro que essas grandes obras não são tão grandes quanto elas pensam em termos de importância. Eu acho que elas têm que ser consideradas como a ponta do iceberg e que embaixo dele tem milhões de outras coisas que ela vai ser apenas o coroamento ou o complemento dessas ações, né? No caso do centro de eventos, assim, foi um equipamento que se discutiu muito a localização na época, chegou a ser feito um estudo, inclusive, bem completo da localização dele próximo de onde é o aquário hoje em dia, ligado a uma questão de revitalização do próprio centro, né, também, de levar essa oferta de serviços. Ali a gente já tem uma rede hoteleira estruturada também. Então, essa questão do centro de eventos é bem complicada e, como eu disse, né, eu acho que isso passa pela questão das grandes obras em si. Eu acho que tem que se acabar e cada vez mais se distanciar dessa ideia de que essas grandes obras são resolvedoras de problema. Elas são a finalização de ações muito maiores do que elas. Enquanto essas finalizações, elas têm que ser ligadas a um processo muito maior de desenvolvimento e de planejamento, como a gente já tinha discutido, né? E eu acho que é isso, assim, sobre essas grandes obras, o principal é se pensar a cidade como um todo. Eu acho que a cidade tinha demanda para um equipamento desse sentido, mas essas outras discussões poderiam ter sido melhor elaboradas, né?
Eu defino Fortaleza como uma cidade incrível, fantástica. Eu gosto muito daqui, me identifico muito. Acho que ela tem um potencial que é muito difícil uma cidade ter o potencial como Fortaleza tem, né? Um potencial a praia que a gente tem, fora o clichê, a praia é um dos equipamentos públicos mais democráticos que a gente pode pensar, né? Assim, a gente tem todas as classes sociais usando, aí também a gente guarda as devidas proporções a questões maiores e polêmicas que tem aí, como alguns usos da orla de Fortaleza, né? Mas ela ainda consegue mesmo assim ser um equipamento democrático. A gente tem uma cidade que é plana, que oferece condições para transporte muito favoráveis. O nosso clima é agradável, sim. A gente precisa de muito pouca coisa para estar muito bem. A gente basicamente precisa de sombra. Existe um manualzinho muito legal que é como construir no Nordeste. Basicamente é um livrinho que diz que você tem que criar espaços sombreados onde o vento possa correr. E é basicamente o que é a nossa arquitetura aqui, né? Por mais que pareça pouco, se fizesse isso bem, já teria um ganho muito grande. E eu acho que ela tem que ser um pouco, diria bem cuidada, mas um pouco mais amada por quem usa, assim, né? Eu acho que é uma cidade incrível que a gente vive. A questão da problemática das praças é uma consequência da problemática do espaço público em geral, né? Que é a perda da relação com ele. Eu acho que a adoção das praças é uma coisa positiva, sendo que as praças muitas vezes se confunde espaço público só com praça ou parque. Eu acho que não. Eu acho que além das praças, tem que se considerar a rua e incluindo aí a calçada e tudo como um espaço público maior. Você pega a área que tem de praça e a área que tem de rua e calçada, vai ser infinitamente maior a parte da rua. Então, além de adotarem praças, muitas vezes as construtoras fazem isso, órgãos ligados ou empresas ligadas ao mercado imobiliário, tem a calçada e a rua principalmente, quando não é o caso de ter uma praça ao lado, né, deve ser tratado com o mesmo carinho que eles estão tendo com a praça. E do mesmo jeito que a empresa tem interesse de colocar uma plaquinha dizendo que adotou aquela praça, eu acho que devia ter interesse de colocar uma plaquinha dizendo que adotou aquela calçada. E com isso a gente teria um ganho muito maior, né? Eu acho que o fórum que a gente organiza é quase um ato de tornar público para a gente nossas referências de arquitetura, né? Então, a gente convida pessoas que a gente acompanha o trabalho, admira o trabalho. Eu poderia citar o professor Neudson aqui de Fortaleza. Neudson Braga é um exemplo, talvez o maior e mais próximo que a gente tem de como um arquiteto pode atuar não só na arquitetura, né? Eu acho que vai ser sempre um professor para a gente. Fora isso, os arquitetos agora que estão nessa edição, o Vinícius Andrade, esses arquitetos eles estão conseguindo, dentro das suas limitações, né, que é a nossa atuação do dia a dia, deixar esse legado muito positivo para as cidades, né? E enquanto isso, eles são uma inspiração muito forte para a gente, né? Que é o que a gente pensa e é o que a gente almeja e que a gente tenta fazer melhor. No nosso caso específico, no escritório também que a gente tem, né? O Oscar era muito bom nisso, né? Ele tinha muita frase de efeito. Eu acho que ele dizia que a arquitetura não importa. E se você parar para interpretar essa frase, acaba sendo verdade também. O arquiteto mexicano estava dando um exemplo de um edifício um pouco mais antigo, que era um desses edifícios que tentam trazer uma referência histórica que muitas vezes não é real e tudo, mas que na verdade ele deu o exemplo lá que aquilo nem era o principal do edifício, mas esse edifício ele tinha uma galeria que ligava uma rua a outra e que isso era o legado principal dele. Eu acho que isso sendo feito, assim, eu acho que essa frase ganha sentido com isso, assim. A arquitetura, às vezes, a manipulação formal final do objeto talvez não seja o que importe muito no final das contas, mas toda essa conversa que a gente teve aqui de
de cidade. Não sei se eu consegui falar exatamente de poesia, não, mas para mim isso acaba sendo. A questão do conjunto da obra, a médio e longo prazo, ser reconhecido é muito importante. Então, eu acho que, até você exemplificou muito bem na pergunta, mais do que um edifício em si, eu acho que daqui a algum tempo, quando a gente já tiver uma quantidade maior de projetos, principalmente de obra construída, né, que essas obras tenham influenciado positivamente, que sirvam de exemplo para essa geração nova que está vindo aí de arquitetos, não como uma coisa monumental, como uma coisa icônica, necessariamente isso, mas como um conjunto que fez a cidade ser melhor. O Fórum é uma iniciativa independente nossa, de um grupo de arquitetos daqui de Fortaleza, que em 2010 a gente foi para um outro evento de arquitetura nacional em Recife e viu que o segundo maior público era daqui de Fortaleza. Aliado a isso, a gente já tinha, nesse grupo, fazia estudo dessas obras mesmo, desses arquitetos que inspiram a gente. E, basicamente, a ideia foi trazer exemplos que são próximos a nós, assim. Ele é um fórum latino-americano muito por causa disso, assim. Os problemas que se enfrenta na América Latina, lógico que cada cidade, cada país tem suas especificidades, mas os problemas muitas vezes são comuns, problemas de diferenças sociais, problemas de má qualidade do espaço público, de calçadas, mas que em meio a todos esses problemas existem muitos arquitetos que estão conseguindo dar soluções positivas, né? E em meio a todas essas dificuldades, a gente gosta de dizer que essas dificuldades muitas vezes são filtros para o que é supérfluo, né? Assim, essas dificuldades fazem com que você tente atentar para o que realmente importa, né? E a ideia de trazer a cada 2 anos esses arquitetos aqui para Fortaleza é fazer com que cada vez mais essa discussão extrapole a classe dos arquitetos e chegue na sociedade de uma maneira geral, né? Eu acho que, se conhecendo bons exemplos, você tem muito mais armas para brigar pelo que pode e deve ser melhor, né, na sociedade. E perguntaram para a gente uma das coisas que motivava e, na verdade, o que motivou a gente no começo foi um sentimento meio negativo que a gente sentiu assim que se formou, né, que era quase como se fosse uma obrigação de estar cansado que a gente sentia e que era exatamente isso, que o mercado, que as condições de trabalho às vezes vão te impor uma série de restrições, mas que acho que o fato da gente ser novo ainda, meio inocente, talvez eu acho que ajuda até nisso, né? A gente quer continuar um pouco mais com essa inocência e continuar lutando, que eu acho que se consegue sim alguma coisa para a cidade, né? Algum legado legal. Traria como uma reflexão até um complemento disso que eu acabei de falar. No primeiro evento que a gente organizou, a gente trouxe um pessoal do Equador e eles começaram a apresentação deles com uma pergunta que eles disseram que fizeram para eles em um dos eventos que eles foram, né? E perguntaram como era para eles estar trabalhando na crise. Aí eles responderam que, na verdade, eles não estão em crise. Eles nasceram na crise e desde que eles começaram a trabalhar, eles é uma eterna crise. Então, eu acho que essas dificuldades que é natural que existam, têm que ser superadas visando sempre esse legado maior, que é tudo que a gente discutiu aqui, né? Que é a cidade. Eu acho que, acima de tudo, a gente é construtor de cidade, né? Contexto Geral entrevistou o arquiteto e urbanista Igor Ribeiro.